Esta semana, o David Duke, que foi ex-líder da Ku Klux Klan e também foi integrante do movimento nazista nos Estados Unidos, fez uma declaração na rádio apoiando o Bolsonaro. Eu vou ler textualmente aqui a tradução que a BBC Brasil fez para vocês terem uma noção do que ele diz. Ele, o Bolsonaro, soa como nós e também é um candidato muito forte, é um nacionalista. Ele é totalmente um descendente europeu. Ele se parece com qualquer homem branco nos Estados Unidos, em Portugal, Espanha ou Alemanha e França. E ele está falando sobre o desastre demográfico que existe no Brasil e a enorme criminalidade que existe ali, como por exemplo nos bairros negros do Rio de Janeiro. O David Duke foi uma figura muito proeminente na Ku Klux Klan nos anos 80. Ele ia na televisão, ia na rádio para defender o movimento, para defender esse grupo nacionalista e supremacista branco. E realmente, quando você ouve o discurso do Bolsonaro, existem várias semelhanças, existem diferenças, porque os movimentos conservadores no mundo têm diferenças, mas existem muitas semelhanças também. O Fernando Holliday, do MBL, fez um vídeo defendendo o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro é pró-Israel, que ele não poderia ser da Ku Klux Klan, porque a Ku Klux Klan é antissemita, mas ele ignora as semelhanças e prefere se ater apenas às diferenças. E isso remete também a um argumento que existe nos Estados Unidos, que eu já vi gente falando no Brasil também, acho que o Nando Moura já falou isso também, que o Partido Democrata foi o fundador da Ku Klux Klan, portanto, a Ku Klux Klan é de esquerda. E o Holliday também fala isso, que as ideias da Ku Klux Klan se assemelham mais aos socialistas, ao PCdoB no Brasil, ao PSOL. Então vamos analisar um pouco, primeiro, a história da Ku Klux Klan e o que ela buscava, o que ela representava, e depois entender as semelhanças e as diferenças. A princípio, o grupo foi fundado em 1865, logo após a Guerra Civil nos Estados Unidos. Foi um grupo que surgiu no sul dos Estados Unidos, que havia perdido a Guerra Civil, que se originou em grande medida por causa da questão da escravidão. Foi um dos estopins da Guerra Civil, porque os estados do norte, que eram mais industrializados, eram mais abolicionistas, portanto, eles queriam que todos os estados dos Estados Unidos aceitassem a abolição da escravidão. O sul, que era rural, que dependia da mão de obra escrava negra, se recusou a isso e a guerra estourou e o Sul perdeu. Então o Ku Klux Klan surge nesse vácuo, nessa instabilidade social, nesse ressentimento pela derrota, e também porque começaram a ver os negros livres ocupando espaços na sociedade. Então começaram a perseguição aos negros, linchamentos, as mortes, mas logo em seguida, isso ocorreu durante poucos anos, logo a Ku Klux Klan perdeu os adeptos, perdeu a força e desapareceu. Ela é ressuscitada nos anos 20, logo após a Primeira Guerra Mundial, então ela vem com força total e nesse momento é o auge da Ku Klux Klan e ela chega a atingir 5 milhões de membros nos Estados Unidos, começa a ter força política, começa a ter influência na sociedade e também volta a violência, os linchamentos, volta a agressividade, a perseguição de negros e não apenas de negros nesse caso, mas também de judeus, de comunistas. Há uma cruzada pela moralidade contra sexo antes do casamento, contra mulheres que têm comportamento promíscuo. Eles não apenas perseguem a oposição, como também passam a ter uma vigilância mais rigorosa em relação ao próprio grupo, em relação à moralidade. Então é um grupo extremamente conservador. E eles são supremacistas brancos porque eles acreditam nessa pureza racial, nessa superioridade racial dos brancos, e também são nacionalistas, e esse é um dos motivos pelos quais eles são contra os católicos, eles são anticatólicos, porque segundo eles os católicos têm uma dupla lealdade, em parte com o país, mas principalmente com o Papa, principalmente com o Vaticano, principalmente com o líder da Igreja Católica. Então eles não são completamente devotos ao país, não podem ser totalmente patriotas, porque eles têm esse conflito de lealdade entre, em parte, o país e entre o Vaticano, o Papa. Por isso que eles são anticatólicos. Então eles são nacionalistas, supremacistas, anti-negros, antissemitas, anticomunistas, anti-imigração, que também é um grande tema que eles abordam. Eles são contra os latinos, são contra os asiáticos, porque todas essas influências externas podem destruir o país, destruir a sociedade norte-americana e também, como consequência, acabar com a raça branca, acabar com a pureza racial deles. Então, nesse momento, logo após a Primeira Guerra Mundial, o movimento cresce muito, tem muitos adeptos, mas também depois passa a cometer alguns crimes e é suprimido pelo governo. O governo passa a perseguir o movimento, eles perdem muita influência depois. Voltam a ter mais força de novo nos anos 60, no auge da luta por direitos civis nos Estados Unidos, quando os negros, quando as mulheres vão para as ruas para buscar mais direitos, voltam os linchamentos, volta a violência, e eles se tornam um grupo criminoso perseguido pelo FBI. Eu vou deixar no link aqui um texto que conta a origem e a história da Ku Klux Klan para vocês, e tem uma frase ali que é importante salientar. A Ku Klux Klan
forte quando seus líderes são capazes de capitalizar as tensões sociais e os medos das pessoas brancas. Na verdade, essa é a lógica por trás de todos os movimentos de extrema-direita no mundo. Eles capitalizam os medos, as tensões sociais para arrebanhar novos adeptos. Isso que acontece no Brasil agora. Eles estão capitalizando esse medo. O medo do PT, o medo do socialismo, o medo da Venezuela, o medo das feministas, o medo dos gays, o medo dos negros. Então você pega essas várias tensões, esses vários medos sociais no Brasil e você consegue arrebanhar para um movimento anti isso. Antifeminista, anti-imigrante, antipetista, e é isso que dá força para esses movimentos ultradireitistas. Então, nesse sentido, você tem as maiores semelhanças entre o Bolsonaro, por exemplo, e a Ku Klux Klan. É por isso que o David Duke se identifica com o Bolsonaro, porque, em grande parte, a retórica do Bolsonaro parte de princípios elementares da própria Ku Klux Klan. Por outro lado, tem a questão judaica, né, a questão do Estado de Israel, que isso aí é um ponto de conflito, e o próprio David Duke criticou o Trump por causa disso, porque ele achou que o Trump ia contra os princípios nacionalistas e supremacistas da Ku Klux Klan quando apoiou o Estado de Israel. A questão do Estado de Israel não é uma questão apenas religiosa, mas geopolítica. Então, quem não presta apoio ao Estado de Israel tem muito a ver com a questão dos assentamentos na Palestina, da ocupada do Estado de Israel, daquele território, que foi algo que ocorreu por decreto, não foi algo natural, não foi um processo histórico de consolidação de um Estado, foi um movimento mais ou menos orquestrado pelas nações europeias que aceitaram aquele território, reconheceram aquele território. Então, o que acontece é que os países vizinhos ali não aceitam a legitimidade do Estado de Israel. E a política do Estado em relação aos vizinhos também é muito beligerante e vice-versa. Então você tem uma situação complicada ali que não é apenas uma questão de ser antissemita ou não. Você pode aceitar a existência de judeus, aceitar a convivência harmoniosa com judeus e ser anti-Estado de Israel. Negar a legitimidade do Estado de Israel não tem nada a ver com ser antissemita, ao meu ver, pelo menos. Mas certamente isso adiciona um elemento de tensão muito grande na região ali, no Oriente Médio, e uma constante ameaça de guerra entre os países vizinhos. Israel já entrou em guerra várias vezes com países próximos, anexou território, devolveu o território, entregou o território, então é uma questão muito mais complicada do que mero antissemitismo. Viajou na maionese total e errou completamente ao falar que, pelo fato do Bolsonaro apoiar o Estado de Israel, que ele não tem semelhanças com a Ku Klux Klan, quando ele tem, de fato. Ele tem um discurso que, em grande medida, se você pega as entrevistas dele, tem muita semelhança. E outra questão que eu mencionei também é essa associação que se faz pelos ultradireitistas entre o Partido Democrata e a Ku Klux Klan. Alguns dizem que esse movimento foi fundado pelos democratas. E esse é um grande equívoco, é um grande erro, e isso é amplamente estudado na história norte-americana, a questão partidária nos Estados Unidos. Então você vai ver que não tem nada a ver você dizer que a Ku Klux Klan foi fundada pelo Partido Democrata, portanto é de esquerda. Primeiro porque tem uma questão da mudança de ideologia dos partidos que ocorreu ao longo da história. Vou explicar brevemente como é que foi a fundação dos partidos nos Estados Unidos. No começo, quando surgiu a democracia norte-americana, você tinha dois partidos, que era o Partido Federalista, liderado pelo Alexander Hamilton e pelo George Washington, que foi o líder da Revolução Norte-Americana, e por outro lado você tinha o Partido Democrata Republicano, que era liderado pelo Thomas Jefferson, que foi um dos que redigiu a Constituição norte-americana. Então você tinha esses dois partidos, e ao longo da sucessão de presidentes, o Partido Democrata Republicano foi se tornando mais forte, até o ponto que engoliu o Partido Federalista, que desapareceu. Então esse Partido Democrata Republicano é um dos mais antigos dos Estados Unidos, e ele serviu de base depois, né? A essência do Partido Democrata vem desse Partido Democrata Republicano. Durante um período houve apenas esse partido, não era uma questão bipartidária, mas apenas um partido nos Estados Unidos, e depois houve uma cisão. Então alguns dissidentes desse partido democrata republicano formaram outro partido chamado Whig. Então havia essa bipolaridade também. E posteriormente, por causa da questão escravagista, né, por causa da questão dos escravos negros, dissidentes do Partido Democrata Republicano e do Whig, que eram abolicionistas, se uniram para formar o Partido Republicano. Então é nesse momento que você passa a ter esses dois partidos, os democratas, que eram os que seguiam o Partido Democrata Republicano, e os outros, que eram os dissidentes, que eram os abolicionistas, que formaram o Partido Republicano. E nesse momento os Whig desaparecem, né, eles somem da história. Então você passa a ter um modelo parecido com o atual bipartidário. Porém, nesse período, no século XIX, na época da Guerra Civil norte-americana, os democratas eles tinham uma visão econômica muito diferente do que eles têm hoje. Eles eram mais libertários, eles queriam menor Estado, menor intervenção estatal, apesar de apoiar as classes mais pobres, a classe trabalhadora e os pequenos comerciantes. O suporte era para a mesma demografia, mas a política econômica era diferente.
Já os republicanos, nesse período, eram apoiados pelos industriais, eram apoiados pelas grandes fortunas e eles eram a favor do maior Estado. E aqui você tem que entender o contexto da Revolução Industrial, né? Você está no auge da Revolução Industrial aqui, e o que acontece? Os industriais, eles precisam dessa parceria entre público e privado. Eles precisam de dinheiro do governo para grandes obras de infraestrutura, precisam de concessões do governo. Então o que você tem é um partido de industriais que precisa do governo, que o apoio de um grande governo ajudaria a construir rodovias, construir estradas de ferro, construir usinas de carvão, construir a infraestrutura básica para o país funcionar, para a indústria do país funcionar. Você vê o oposto do que você vê hoje entre os partidos democratas e republicanos. Hoje, o Partido Democrata é o que suporta um Estado maior, mais intervencionista, que favoreça a economia ativamente, e por outro lado você tem o republicano que são a favor de um Estado mínimo, né? Um Estado menor, um Estado que só regulamente as leis e os contratos e que dê maior liberdade econômica para as pessoas. Nesse momento, no século XIX, você tem o contrário disso. Então nós tínhamos posições partidárias totalmente opostas. É um total absurdo, total anacronismo dizer que a Ku Klux Klan foi fundada pelos democratas, porque na verdade havia membros dos dois partidos na Ku Klux Klan. O partido era mais forte no sul dos Estados Unidos, portanto você perceberia mais partidários democratas como membros da Ku Klux Klan naquele período. Mas tanto o Partido Republicano quanto o Democrata, ao longo de sua história, eles tiveram muitos candidatos, muitos apoiadores que eram segregacionistas, ou seja, mesmo depois da Guerra Civil e da abolição da escravatura, havia muita gente nos Estados Unidos que era a favor de segregar os negros dos brancos. Isso aí, até os anos 60, os dois partidos, tanto os republicanos quanto os democratas, tinham políticas públicas segregacionistas, os presidentes dos dois partidos. Os democratas só passaram a apoiar uma agenda pró-integração, contra a segregação, pró-minorias, dos anos 60 em diante. Mas ainda hoje existem alguns partidários que são a favor da segregação. Você tem que entender que a questão racial nos Estados Unidos é muito mais acirrada que no Brasil. Ainda hoje é um país muito segregado em termos raciais, em termos étnicos, em termos de imigrantes. Você vai lá para uma grande cidade norte-americana, você tem os bairros onde os imigrantes se concentram, onde os negros se concentram, os guetos. Então é muito forte, é muito raro você ver casamento interracial lá, um branco com uma negra ou um negro com uma branca, porque isso não é bem visto nem pela comunidade branca, nem pela comunidade negra. Então você tem uma questão racial muito mais complicada que na brasileira. É um país muito racista ainda hoje. Basta pensar que até os anos 60 você tinha integração de fato no país, você tinha banheiros para brancos, banheiros para negros, você tinha bebedouro para branco, bebedouro para negro, espaços reservados para negros nos ônibus. Então é uma questão muito diferente do brasileira. No Brasil você tem racismo, você tem ainda um grande impacto racial. A questão não era tão rigorosa quanto era nos Estados Unidos e quanto ainda é nos Estados Unidos. A questão racial ainda é muito forte e é por isso que você vê hoje uma ascensão da alt-right, por exemplo, que tem esse discurso racista como base também. Um grande movimento neonazista nos Estados Unidos. A Ku Klux Klan hoje não é tão forte, já foi mais, mas o que tem rebanhado hoje é essa alt-right, é esse movimento supremacista branco também, mas de outra vertente, e que em alguns casos são até mais agressivos do que a Ku Klux Klan. Então não é de se surpreender que o David Duke ou a Ku Klux Klan em geral apoiasse o Bolsonaro, porque há muitos pontos de convergência mesmo. Talvez a questão israelense, a questão do Estado de Israel seja um dos poucos pontos de divergência e no qual Fernando Holliday se ateve. Porque no geral a essência do discurso dos dois é muito parecida, que inclusive é o discurso em geral dos conservadores. Eles querem preservar uma sociedade, um modelo de sociedade, certos valores morais que eles pensam que estão sendo ameaçados por agentes externos, que sejam outros grupos ideológicos, outros grupos políticos, outros grupos religiosos, outros grupos nacionais, outras etnias. Então esses valores conservadores, ou ultraconservadores nesse caso, visam resguardar esses valores morais, éticos, sociais, que eles pensam estar em perigo, às vezes às custas de violência, às vezes às custas de agressividade, às vezes às custas de matar o próximo, como foi o caso da Ku Klux Klan, que linchava e enforcava negros, espancava mulheres, porque eles pensavam que iam contra seus princípios. O Bolsonaro repudiou o apoio da Ku Klux Klan, porque obviamente ele não quer se associar com esse grupo extremista norte-americano, mas ele tem o apoio do grupo extremista dele no Brasil aí, então ele não precisa do apoio da Ku Klux Klan. Não faz diferença nenhuma para ele, né? Em termos de ganhar mais votos. Então eu aproveitei esse vídeo aqui para refutar algumas mentiras também. O Partido Democrata não foi quem fundou a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan não é de esquerda, nem aqui, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Eles são um movimento ultraconservador norte-americano, supremacista branco, racista. Então eles não são de esquerda, eles não defendem nenhum ideal de esquerda. E há sim pontos de convergência no discurso dos supremacistas brancos da alt-right norte-americana com o Bolsonaro. Há vários pontos de convergência.
Inclusive, há vários pontos de convergência com o discurso nacionalista ultra-radical também dos europeus. Ou seja, você tem que pensar que esses movimentos não são unificados, cada um tem uma visão, tem diferenças, tem sutilezas, eles não têm uma visão monolítica, né? Você não vai pegar o movimento nacionalista brasileiro e vai ter os mesmos elementos que o movimento nacionalista britânico, por exemplo, sabe? Pensar assim é muita ingenuidade, uma visão muito simplória dos movimentos direitistas. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês viram essa declaração do Fernando Holliday defendendo o Bolsonaro, dizendo que ele não tem nada a ver com a Ku Klux Klan. O que você acha disso? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!